Irmãos amados, vamos continuar em pé então para a leitura da palavra de Deus. Convido você para abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós leremos dos versos 29 ao 39. Romanos 8, 29 a 39. Lido o texto, não feche a sua Bíblia, por favor. Tá? Está escrito: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queiram se assentar. Eu quero tratar com vocês hoje sobre o tema expectativa ou certeza de vitória. Expectativa ou certeza de vitória. É claro que os olhos do mundo estão voltados nestes últimos dias para a Rússia, para o maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo de Futebol. Esta é a 21ª edição da Copa do Mundo. E temos lá 32 seleções, algumas delas, bem verdade, que hoje já estão desclassificadas e precisam voltar para casa. O Brasil é a única seleção que participou de todas as edições da Copa do Mundo. Também o Brasil é a única seleção que já conquistou 5 títulos, é pentacampeão do mundo. O Brasil viajou para lá com a expectativa de voltar com o Hexa. Não sabemos. Pelo que tudo indica, nós não estamos tão bem assim. O otimismo deu uma caída. A convicção transformou-se em incerteza. Mas no futebol não se pode ter certeza mesmo. É claro que não pode. E eu queria evocar 2 exemplos disso. Vocês sabem que aqui no Brasil nós tivemos apenas 2 edições da Copa. 1950, 2014. Em 1950, o Brasil era o grande candidato a sagrar-se campeão. Na segunda fase, uma campanha estrondosa. Goleamos a Espanha por 6-1. Quando o Uruguai, que ganhou aquela Copa, conseguiu apenas um empate com a Espanha. Vamos para a semifinal e goleamos a Suécia por 7-1, quando o Uruguai tinha tido apenas uma magra vitória sobre a Suécia. E então o Brasil vai
para o dia 16 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro, para disputar a final, dependendo de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Havia uma convicção inabalável de que o Brasil seria o campeão. Havia ali no estado do Maracanã, naquele dia 16 de julho de 1950, 199.488 pessoas assistindo aquele espetáculo do esporte mundial. Primeiro tempo, 0-0, Brasil sai campeão. O empate dava para ele. Segundo tempo, em 2 minutos, o Brasil fez 1-0. O estádio explodiu de alegria, as bandeiras desfraldadas, a celebração antecipada acontecia. Entretanto, com 14 minutos, o Uruguai empatou o jogo. Mas o Brasil ainda era campeão do mundo. Aos 21 minutos, faltando, melhor dizendo, 14 minutos para encerrar a partida, o Uruguai faz 2-1. Maracanã ficou em silêncio e o Brasil chorou. A esperança de vitória se traduziu em derrota amarga e fatídica. Mas aí o Brasil parece que vira essa página do chamado Maracanazo e recebe uma nova Copa em 2014. Parece que o nosso time ia tão bem, e exatamente no dia 14 de julho de 2014, o Brasil vai para Belo Horizonte, no Mineirão, jogar com a Alemanha. Esperávamos uma vitória magra, mas sofremos uma cachapante derrota, a mais humilhante derrota do esporte brasileiro, 7-1. Isso porque no futebol não se tem certeza, só pode ter expectativa. Na vida cristã, entretanto, não é assim. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos certeza de vitória. O verso 37 nos informa que nós já somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas a nossa vitória não decorre do nosso desempenho. A nossa vitória decorre do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós entramos em campo com a faixa de campeão no peito, porque quem conquistou essa vitória para nós não foi o nosso esforço, foi a obra vicária do Filho de Deus, o nosso Redentor. E o apóstolo Paulo, no texto lido, dá o fundamento desta vitória e dessa garantia de vitória nossa, trazendo 5 declarações e fazendo 5 perguntas retóricas. Ele começa fazendo 5 declarações, que são o alicerce da nossa segurança, e então faz 5 perguntas retóricas, para reforçar ainda mais essa convicção inabalável que nós somos mais do que vencedores. A primeira declaração que Paulo vai fazer está no verso 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esta expressão de antemão conheceu traz a ideia de que Deus de antemão nos amou, antes que houvesse mundo, antes que as estrelas brilhassem no firmamento, antes que o homem fosse formado do pó da terra, antes que existisse céu e terra, antes que os anjos ruflassem suas asas, Deus já havia colocado o coração dele em você. Ele amou você com amor eterno e atraiu você para ele com cordas de amor. E Deus amou você não por quem você é, mas apesar de quem você é. O amor de Deus por você não tem a causa em você, no próprio Deus. Deus nos amou não por quem nós somos, mas por quem Ele é. Amou-nos incondicionalmente. E Ele então, diz o texto, que nos conheceu de antemão, e mais, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho. Algumas pessoas ainda hoje ficam pensando assim: qual o projeto de Deus na minha vida? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? Qual o sentido da vida? Eu quero dizer para você que Deus já traçou o sentido da sua vida.
Deus já traçou um plano eterno para você. O grande projeto de Deus na sua vida não é você ser rico, não é você ser famoso, não é você ser conhecido. O grande projeto de Deus na sua vida é você ser parecido com Jesus. Ele já predestinou você para isso, porque conheceu você de antemão e amou você de antemão, e isso desde toda a eternidade. É esse prévio conhecimento de Deus, esse amor acendrado de Deus, que é o grande alicerce, base da nossa certeza, da nossa segurança de vitória. Somos mais do que vencedores. A segunda declaração que Paulo vai fazer está no versículo 30, e aos que predestinou. Paulo está dizendo aqui, amados irmãos, que não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Alguém diz assim: bom, Deus nos predestinou porque Deus, na sua presciência, viu que nós íamos crer em Jesus. Então, em virtude disso, Deus nos predestinou. Mas não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia está lá em Atos 13, 48, que diz assim: todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. De tal maneira que a fé não é a causa da eleição, a fé é resultado da eleição. Você não foi eleito porque creu, você creu porque foi eleito. A eleição é a mãe da fé. Deus escolheu você, predestinou você, para você crer, e não porque você havia crido. Alguns dizem: não, mas Deus nos escolheu porque Deus previu que nós íamos ser santos. Não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, de tal maneira que a santidade não é a causa da escolha divina, a santidade é o resultado da escolha divina. Deus escolheu você para você ser santo, e não porque você era santo. Alguns dizem: não, Deus nos escolheu porque Deus previu que nós íamos praticar boas obras. Não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, e não por causa das boas obras. De tal maneira que a eleição divina, ela é incondicional. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu em Cristo, Deus nos elegeu para sermos santos, irrepreensíveis. Esta é uma verdade magna, porque na verdade Jesus Cristo afirmou: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Que verdade bendita! O Deus da glória escolheu-nos, e escolheu-nos para a salvação. Terceira declaração que nos leva a essa garantia de vitória, amados, está no verso 30 ainda, quando ele diz o seguinte: e a esses também chamou. Primeiro, o conhecimento. Segunda, a predestinação. Terceiro, o chamado divino. Nós chamamos isso de vocação eficaz, ou chamada irresistível. É bem verdade que o termo irresistível, né, pastor, tem suas dificuldades na teologia, porque quando a pessoa diz o chamado irresistível, dá a impressão inicialmente que então qualquer pessoa que foi escolhida por Deus, ao ouvir a voz do divino pastor, já atende imediatamente. Esse chamado pode ser resistido por um tempo, mas aqueles a quem Deus conheceu e aqueles a quem Deus predestinou, não podem resistir a esse chamado finalmente. Vocês sabem que há dois chamados, um externo e um interno, um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Todo aquele que meu Pai me deu ou me dá, vem a mim,
e aqueles que vêm a mim eu nunca vou lançar fora. Então preste bem atenção de que esse chamado, ele é maravilhoso, porque quando a ovelha de Cristo escuta essa voz, o próprio Espírito de Deus começa a trabalhar na sua vida, fazendo algo maravilhoso. Primeiro, ele tira o tampão dos seus ouvidos, ele tira a venda dos seus olhos, ele vai lá dentro de você, arranca o seu coração de pedra, ele dá um coração de carne. Ele vai lá dentro de você e muda as disposições íntimas da sua alma. Ele dá a você o arrependimento para a vida. Ele coloca no seu coração a fé salvadora. Ele sela você com o Espírito Santo da promessa. Ele produz em você a regeneração, e ela se evidencia através do arrependimento e da fé, da conversão. Ele chama, e chama irresistivelmente. Chama na rua, chama no hospital, chama em casa, chama no estádio de futebol, chama no bar da esquina, chama no leito da enfermidade. Ele chama, e a voz dele é poderosa, a voz dele despede chamas de fogo, a voz dele faz tremer o deserto. A voz de Deus é irresistível. Deixa eu lhes ilustrar isso. Eu estava no meu gabinete pastoral em Vitória, numa segunda-feira, quando entra um senhor dos seus 30 e poucos anos, e disse assim: posso falar com o senhor? Eu disse: sim, o senhor pode falar comigo. Ele disse: eu estive ontem aqui na igreja, no culto da noite, no domingo. Eu disse: mas que bom, o senhor é bem-vindo aqui. Ele me disse: mas eu não vim participar do culto. Eu perguntei: mas e o senhor veio fazer o que então? Ele me respondeu: eu era um traficante, eu vim aqui roubar um carro. E eu estava olhando que carro levaria, porque os carros estavam estacionados na frente do templo. E ele disse: quando de repente eu escutei uma música que brota de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente por essa música, e eu entrei do jeito que eu estava, com meu revólver 38 na cintura. E quando eu entrei e ouvi o evangelho, aquilo entrou no meu coração como uma bomba. Eu fui tomado por convicção de pecado, as lágrimas rolaram do meu rosto, eu caí em prantos, e eu reconheci quão pecador eu era, e Jesus revelou-se tão gloriosamente amoroso para mim, e naquele momento a minha vida foi transformada. Eu saí chorando para casa ontem. Quando a minha mulher me viu chorando, ela me perguntou: Ricardo, o que aconteceu com você? Alguém machucou você? Eu disse para ela ontem: pastor, não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais, aquele homem morreu, eu sou uma nova criatura, Jesus mudou a minha vida. Ele chama, e chama irresistivelmente. Aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. A quarta garantia de vitória que nós temos é a quarta declaração: aos que Deus chamou, a esse Deus também justificou. Oh, irmãos amados, está aqui a essência, o núcleo do evangelho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da sua vida. A Bíblia diz que naqueles dias, naquele grande dia do juízo, o mar vai entregar os seus mortos, e todos, grandes e pequenos, reis e vassalos, chefes e servos, doutores e analfabetos, religiosos e não religiosos, terão que comparecer perante o tribunal de Deus. E diz a Bíblia que os livros serão abertos, e os homens vão ser julgados segundo as suas obras. Pelas obras ninguém passa no crivo, porque naquele dia do juízo testemunhas levantar-se-ão. Primeiro, nossas palavras. A Bíblia diz que você vai dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que você proferiu. Você se lembra de todas? Claro que não. Claro que não. Mas eu vou fazer uma pergunta: você já mentiu alguma vez? Você já exagerou alguma vez? Você já falou palavrão alguma vez? Já contou piada imoral alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Talvez você não se lembre, mas tudo está nos anais do tribunal de Deus. Nós vamos dar conta pelas nossas obras.
O que fizemos, o pai não viu, a mãe não viu, o marido não viu, a esposa não viu, os filhos não viram, os amigos não viram, o pastor não viu, a igreja não viu, a lei não viu, mas Deus viu. Aquilo que você fechou a porta do quarto para ninguém ver, Deus estava lá. Aquilo que foi feito em oculto vai ser revelado. Quem passa por esse crivo? Quem escapa? Terceiro, nós vamos dar conta no dia do juízo pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Quem de nós passa por esse crivo? Quantas vezes você está dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém, cometendo um terrível pecado de omissão? Nós vamos ser julgados ainda pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pela subjetividade do nosso coração iníquo. Eu pergunto a você, quantos pensamentos povoam a sua mente que você não tem coragem de contar sequer para um amigo mais íntimo? Os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça mais de 10.000 pensamentos por dia. Tem hora que passa um pouco mais. Quantos deles você tem vergonha de ter nutrido na sua mente? Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus tem. E nós vamos ter que dar conta. Portanto, você começa a notar que, ao sermos julgados pelo que está escrito nos livros, é impossível. Sabe por que é impossível? Primeiro, porque lá não vai ter como manipular o resultado do tribunal. Lá não tem habeas corpus. Lá não tem segunda instância, terceira instância, quarta instância. Lá não tem tribunal de apelação para você defender sua inocência. Ninguém pode chegar lá e molhar a mão do juiz. Olha, se o senhor der um jeitinho em mim aí, eu molho a tua mão. É o reto juiz. E a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, é impossível que o homem no tribunal de Deus possa ser inocentado, ser justificado por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele deixa de fazer, por aquilo que ele pensa. Mas o que é glorioso é o que você não pode fazer, Deus fez por você. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. E quando ele estava lá na cruz, a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado. E quando ele foi feito pecado por nós, a lei exigiu a morte dele. Mas antes de morrer, diz a Bíblia que ele pega o escrito de dívida que era contra nós e anula, encrava na cruz e dá um grande brado: está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada. Ele foi justificado. Justificação não é um processo, justificação é um ato. Justificação não tem graus como a santificação, ou em outras palavras, o crente mais maduro na fé e o crente mais novo na fé está tão justificado quanto. Não tem uma pessoa mais justificada do que a outra. É um ato da declaração de Deus, no tribunal de Deus, que aquele que crê no Senhor Jesus está quites com a lei de Deus, está quites com a justiça de Deus, não deve mais nada no tribunal de Deus, portanto já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não apenas os seus pecados passados foram cancelados, mas você está quites com a lei de Deus no passado, no presente e no futuro. Porque está lá no tribunal de Deus, depositado na sua conta, toda a infinita justiça de Cristo. Louvado seja Deus por esta gloriosa segurança que temos, estamos justificados. A quinta declaração de Paulo está no versículo 30, e aos que justificou, a esses Deus também glorificou.
Oh, amados irmãos, todos nós temos plena certeza de que a glorificação dar-se-á no futuro, na segunda vinda de Cristo. Mas veja como Paulo colocou o verbo no pretérito perfeito, como um fato consumado. Pergunta-se: será que Paulo cochilou na gramática? Será que Paulo equivocou-se na teologia? Por que Paulo coloca um fato futuro como algo consumado? Preste bem atenção nisso. Você que foi conhecido por Deus de antemão, você que foi predestinado por Deus, você que foi chamado por Deus, você que foi justificado por Deus, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu. Nada nem ninguém pode desfazer o que Deus já fez. Não há possibilidade de alguém salvo perder a salvação, se cair da graça, de ser filho de Deus de manhã, ser filho do diabo de noite, ser cidadão do céu de manhã e à noite ser condenado ao inferno. Não há possibilidade de alguém que nasceu de novo desnascer, de alguém que foi selado com o Espírito Santo, alguém vai lá e quebra esse lacre e rompe a obra de Deus na sua vida. Não há essa possibilidade. Os decretos de Deus são eternos, são unos e são eficazes. Ninguém pode desfazer o que Deus fez. Louvado seja Deus. A segurança da nossa salvação não está na nossa mão, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem garante a sua salvação. Se você está em Cristo, você não tem apenas expectativa de vitória, você tem certeza de vitória. Mas Paulo vai usar esse argumento da certeza da vitória, somos mais que vencedores, não apenas por causa dessas 5 declarações, mas agora ele vai usar 5 perguntas retóricas. Qual a primeira? Verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Que coisas? Que Deus conheceu você de antemão e predestinou você para ser parecido com Jesus. Que Deus predestinou você, que Deus chamou você, que Deus justificou você, que Deus glorificou você. À vista dessas coisas, perguntamos então: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele já deixa claro que Deus é por nós, porque se Ele nos amou de antemão, se Ele nos predestinou, se Ele nos chamou, se Ele nos justificou, se Ele já na sua mente dos seus decretos já nos glorificou, é porque então Ele é por nós. Agora note a pergunta, Ele não pergunta quem é contra nós, o inferno todo se levantaria. A pergunta é outra: se Deus é por nós, ainda que o inferno todo se levante, você é mais do que vencedor. Se Deus está do seu lado, ninguém pode derrotar você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nenhum daqueles que o Pai deu para o Filho se perderá. Nenhum. Louvado seja Deus. A nossa segurança está nele. Estamos escondidos com Cristo em Deus, assentados com Ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Nós estamos nos braços do divino pastor, e desses braços eternos ninguém pode nos arrancar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda pergunta, verso 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que Paulo usa a lógica do menor para o maior. Se Deus, do maior para o menor, se Deus já nos deu o maior, o melhor, se Deus já nos deu tudo, se Deus já nos deu o seu filho, se Deus já nos deu a si mesmo, você acha que agora Ele largaria você no meio do caminho? Nas palavras do próprio Paulo em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, amados irmãos,
jamais permitam que o seu coração cogite: eu acho que Deus se esqueceu de mim, eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por essa tribulação, eu estou passando por esse vale escuro, eu oro e Deus não está me respondendo. Entenda uma coisa: Deus não precisa provar mais nada para você, Ele já deu a prova máxima, maiúscula, superlativa, absoluta. Ele já deu o seu Filho por você. Não há discurso mais eloquente do amor de Deus do que a cruz do Calvário. Ali Deus não disse em palavras eloquentes e nem esculpiu em letras de fogo nas nuvens. Ali Ele esculpiu na cruz do seu Filho: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e porque eu te amo, eu dei o meu Filho para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Irmãos, nós estamos vivendo no Brasil momentos tão turbulentos na vida política, na vida da economia brasileira, políticos de proa, empresários de projeção, presos, e nós temos visto os malabarismos dos tribunais, as filigranas da lei, as apelações, e você vai aqui, recebe uma sentença numa instância, apela para outra, depois apela para outra, depois apela para outra, e sempre há uma esperança de uma saída, de um livramento, de um escape das penalidades da lei. O que Paulo está dizendo é que essa sentença de que você está quites com a lei, quites com a justiça, você está justificado, é uma decisão tomada pelo Supremo Juiz, no Supremo Pretório Divino, na Suprema Corte. Não tem outra corte superior para apelar. Impossível. O Supremo Juiz está dizendo: já está resolvido. E não está resolvido porque eu passei por cima da lei, não. Não está resolvido porque eu fiz vistas grossas ao seu pecado, não. Eu fui rigoroso com o seu pecado. Eu puni o seu pecado exemplarmente. Não puni você, puni o meu Filho como seu substituto. A minha justiça foi satisfeita. Você está justificado, porque o pecado que você tinha, eu lancei sobre o meu Filho. A morte que você devia receber, eu apliquei no meu Filho. Ele pagou o preço da sua redenção. Portanto, você está quis com a minha lei, quis com a minha justiça. Você está justificado. Não tem a mínima possibilidade de se receber contra você acusação, condenação lá no céu. Plena segurança. Não tem condenação mais. Quarta pergunta, versículo 34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, também intercede por nós. Agora Paulo traz a base legal da sua segurança. Deus é justo. Porque Deus é justo, Deus não pune o mesmo pecado duas vezes. Se Ele já puniu no seu Filho, não vai punir em mim. Preste atenção: quem os condenará? Aí ele argumenta: é Cristo quem morreu. Ou seja, a condenação que devia vir sobre mim veio sobre o Filho de Deus. O que aconteceu? Ele morreu. Morreu o quê? Morte vicária, morte substitutiva. É muito importante entender isso. Cristo não morreu na cruz para possibilitar a nossa salvação. Cristo morreu na cruz para consumar a nossa salvação. Ele não morreu como um mártir, ele morreu como o nosso substituto. Ele morreu a nossa morte. Diz Paulo em 1 Coríntios 15 que ele morreu pelos nossos pecados. Quem levou Jesus à cruz não foi o Sinédrio,
Não foi porque Judas o traiu, nem porque Pedro negou, nem porque o Sinédrio sentenciou por crimes de blasfêmia e conspiração, nem porque Pilatos o sentenciou à morte de cruz. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. O Pai o entregou à cruz. Para não punir você, o Pai puniu seu filho em seu lugar. Pelas pisaduras dele nós somos sarados. Ele levou sobre si o nosso pecado. Agradou ao Pai moê-lo naquela cruz, para conceder a você perdão, graça, misericórdia e redenção. Então, se ele morreu, não é possível mais que você morra de novo, porque ele morreu como seu representante, como seu fiador, como seu substituto. Mas diz a Bíblia que ele não só morreu, ele também ressuscitou. E ele ressuscitou para dizer o seguinte: a morte dele foi eficaz, a morte dele valeu, a morte dele cumpriu todo o desígnio de Deus de satisfazer as demandas da lei e as demandas da justiça. Ele vence a morte, dizendo o seguinte: a minha morte foi eficaz. E diz a Bíblia, ele volta para o céu. E lá ele tem 2 ministérios: primeiro de sumo sacerdote, segundo de rei. Ele está lá nos intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Toda vez que o diabo, que é o nosso acusador, apresenta uma acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus Cristo, o advogado justo, que está à destra do Pai, se levante e diz: Pai, por este pecado aí eu morri, por este pecado eu verti meu sangue. Aquele que crê em mim não deve mais sair, porque eu já paguei essa dívida. Louvado seja Deus. Plena segurança. Mas a última pergunta é mais existencial, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora ele baixa para o chão, para a terra, para os vales, para as lutas, para as lágrimas, para a doença, para as necessidades físicas, para as necessidades materiais, para as lutas que se travam aqui entre o berço e a sepultura. Que problema que vai separar você do amor de Deus? Estou sendo perseguido, estou desiludido com Deus. Quer Deus mais não. Eu estou muito angustiado, passando por uma depressão, acho que Deus não me ama, então não quero saber de Deus mais não. Eu estou passando tanta tribulação, um peso nas minhas costas. Acabou, não quer mais não. Ele tem um revés financeiro, estou passando até fome. Nem roupa para vestir eu tenho. A todo lado que eu ando é perigo. A morte me espreita. Será que essas coisas podem afastar você do amor de Deus? Essa lista pode prosseguir. O que pode afastar você do amor de Deus? Término de um namoro? Término de um noivado? Um divórcio? Uma enfermidade? Um luto doloroso? Um desemprego? Uma desilusão? Uma queda moral? Essa lista pode continuar. O que Paulo está querendo mostrar para nós é que nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma pessoa, nada, nem nesta vida, nem no porvir, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele, num argumento bem eloquente, vai resumir isso no versos 38 e 39, porque eu estou, não certo, bem certo, seguro, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segurança, não expectativa de vitória, certeza de vitória. Eu não sei se o Brasil voltará da Rússia com Hexa, mas eu sei que nós subiremos ao céu para desfrutarmos de eterna redenção.